Olá, meu nome é Luísa, eu sou bailarina, professora de balé e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do balé. E para falar da história do balé, a gente vai voltar lá na Itália, no século XV. Normalmente a gente tem uma tendência a associar o surgimento do balé, as origens do balé à França. Isso não é totalmente aleatório, né? E não é errado, a gente vai entender por quê. Mas a gente volta um pouquinho mais e vai lá nos bailes da corte italiana. É onde a gente tem o início, as origens dessa dança. Na verdade, uma dança que se fazia dentro dos bailes de corte, então muito mais relacionada a uma função social ali dentro da nobreza, né? Esses bailes eram repletos de música, poesia, dança, encenações, como uma forma dos nobres anfitriões receberem seus convidados, né? E era um diferencial também dentro da nobreza, saber música, saber dançar. Então ele tinha essa função muito mais social do que uma função cênica ainda propriamente na Itália nesse período. E aí, posteriormente, a gente tem a entrada dessas tradições do baile de corte, né, na França, através da princesa Catarina de Médici, que sai da Itália e vai para a França para se casar com o rei Henrique II, e aí ela leva essas tradições da Itália para a França, né, chama dançarinos, os melhores dançarinos da Itália para dançar e ensinar na França, e a gente tem aí essa entrada do balé, então, na França, esse começo aí. E é então na França que o balé vai começar a se descolar dos bailes, né? A sair dos bailes e ganhar uma outra função cênica, né? Começar a ser apresentado, não ainda totalmente descolado da sua função social, tá? Aí a gente vai ter então um segundo momento importante na história do balé, que é o período do reinado de Luís XIV. Claro que a gente está fazendo aqui um resumo, né? Passando rapidamente por esses períodos, só para a gente entender um pouco a história do balé. O período de Luís XIV é um período de grande incentivo das artes, né, e da arte e da cultura de forma geral na França. Luís XIV ele cria diversas academias de artes, academia de música, academia de pintura, a academia literária e dentre elas a academia de dança. Claro que isso tudo tem também um contexto político, né? Luís XIV é uma das maiores figuras do absolutismo francês. E todo esse incentivo das artes, o patrocínio das artes, né, a criação das academias, ela tem uma função política também, né? Quando você tem as artes acadêmicas sob um controle do Estado, né, e aí você tem um controle maior do que é produzido ali, e você tem as temáticas, enfim, as artes de uma maneira geral servindo a uma reafirmação do poder do rei, né? Servindo essa reafirmação do absolutismo mesmo. Para a gente entender um pouquinho como é isso na prática, o Luís XIV ele fica conhecido como Rei Sol, né? E por que ele fica conhecido como Rei Sol? Exatamente por um dos papéis que ele representa em um dos balés que ele dança, naturalmente que ele faz o papel principal, né, nesse balé, e ele representa nada mais, nada menos do que o próprio Sol, né? Então aí a gente começa a entender um pouco o que significa essa utilização da arte para a reafirmação do poder do rei, né? E dentro desse contexto a gente vai ter uma figura importante aí, né, nesse período das academias de Luís XIV, que é exatamente a figura de Beauchamp, que é o mestre principal, né, da academia de dança, o mestre de balé de Luís XIV. E o Beauchamp é o criador das 5 posições do balé, ele é o sistematizador de fato do método, né? É o primeiro a criar bases metodológicas para essa dança. Agora, a movimentação do balé nesse período ainda é uma movimentação muito ligada àquela função social, muito ligada aos bailes da nobreza, né? Muito ligada à elegância, portanto. Então é uma movimentação sutil, a gente ainda não tem aí um virtuosismo, pernas altas, piruetas, nada disso. É uma movimentação ainda rasteira, uma movimentação que prioriza a elegância, né? O próprio Andeor a gente tem, né, como Beauchamp, a criação das 5 posições, que tem esse posicionamento dos pés voltados para fora, mas é um andeor que ainda não busca os 180 graus, né? Justamente porque um andeor que busca 180 graus ele é disforme, né? Ele não é elegante, é uma posição estranha, é muito mais acrobático, né? E o que é acrobático está muito mais relacionado ao que é popular do que às artes nobres, né, propriamente. Essa valorização, né, da execução em si, da técnica, do andeor sendo ampliado, elevação de meia ponta e uma movimentação mais técnica, né, e mais virtuosa, ela vai acontecer mais para frente um pouco, exatamente num outro momento de transformação também. A gente tem aí o período do iluminismo, a gente já está falando aí de século XVIII,
E a gente vai ter, então, também, né, um momento revolucionário, um momento de novas ideias, de grande crítica ao antigo regime, né, de grande crítica à monarquia, e que vai afetar também a dança que se produzia naquela época, né? Então a gente vai ter aí a figura de Noverre no período do Iluminismo, que é um mestre de balé importante também, que vai levar para a dança, né, algumas dessas influências e modificações que o Iluminismo vem trazendo no seu contexto. Começa a ter uma valorização da execução, da parte técnica, começa a ter uma valorização da expressividade do bailarino. Então o Noverre vai tirar as máscaras, tirar as perucas, porque ele está interessado na expressividade do bailarino, né? Uma série de modificações aí. É interessante a gente observar como é que a gente pode ir olhando a história da dança e a gente vai vendo que sempre existe uma relação com o momento político, né? Com o que estava se produzindo ali naquele momento. A arte é uma produção humana, então ela nunca está descolada do momento em que ela é produzida, né? E aí já no século XIX, mais pra frente um pouquinho, a gente vai ter aí o balé romântico, que aí já se assemelha muito mais com o que a gente conhece como balé, né? Vai se aproximando. Se eu citar aqui alguns balés românticos, a gente já vai reconhecer, né? A gente tem aí a Sílfide, Giselle, são balés muito representados até hoje, né? O romantismo ele é um movimento artístico e ele vai influenciar também na dança, né? E de que forma? Vai trazer esses elementos do romantismo para a dança, para as temáticas do balé. Então eram temáticas muito etéreas, temáticas mágicas ou temas mitológicos, a presença muito forte do feminino, né? Normalmente um feminino angelical, fragilizado, que é uma característica também do romantismo, né? Do movimento romântico. Então a gente vê que são sempre temáticas muito etéreas, temáticas verticais, né? E aí como é que isso influencia na movimentação? A gente começa a ter as bailarinas, uma elevação na meia ponta até a gente querer que as bailarinas flutuem praticamente, né? E é quando a gente vai ter, não à toa, o surgimento dessa batida de ponta e toda essa movimentação verticalizada, né? Há controvérsias, mas a maioria dos historiadores da dança consideram a Rita Glione como a primeira bailarina a usar a sapatilha de ponta. É claro que a gente começou falando de Itália, falando de França, mas nesse momento o balé já está difundido por toda a Europa, né? Lembrando que as coisas estão circulando e sofrendo influências, né, do que vem de cada lugar. E a gente tem uma grande importância do balé russo também, né? O balé na Rússia ele passa por todas essas transformações que a gente viu, ele também tem essa entrada pela corte imperial, né, no balé da corte, e depois essa passagem para o balé de ação, né, ganhando uma função cênica, depois um balé mais virtuoso, e ele vai ganhando sua autonomia também, né, dentro de acordo com as questões culturais e políticas também próprias da Rússia, né? A gente vai ter em 1917 a Revolução Russa. Quem está nesse período da Revolução é exatamente Vaganova, né? Então, em 1921, Vaganova começa a lecionar na escola oficial de balé da Rússia e Vaganova vai ser a criadora do método também extremamente difundido, né, mundialmente depois, num período exatamente de revolução também, mais uma vez a gente vendo a influência, né, da revolução, de uma revolução política chegando na arte, chegando na dança que era produzida. Então Vaganova dá conta de uma dança que também precisa se reinventar, num período de reinvenção política também, né? E ela dá conta dessa revolução, de fazer essa revolução também dentro do balé. Vaganova consegue aproveitar, né, o que vem da Itália com o que vem da França e transformar isso também dentro da Rússia, né, com as influências do que estava se produzindo ali naquele momento e criar um método que posteriormente vai ser extremamente difundido mundialmente. Bom, o balé ganha a Europa, né, e é difundido dentro e fora da Europa também. Hoje em dia a gente tem métodos consolidados também na Inglaterra, Estados Unidos, Cuba. São métodos sistematizados e bastante difundidos mundialmente também. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Se inscreve para não perder outros conteúdos semelhantes. Se você gostou, já curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.